Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo. Eu estou junto aqui do Gabriel e do Augusto. E a gente vai falar sobre o nosso trabalho da modelagem do restaurante universitário da UFJF, orientado pelos professores Flávio e Rodrigo. Bom, pessoal, como tópicos principais do nosso trabalho, a gente trouxe a introdução, o objetivo, a formulação do nosso modelo, metodologia, a gente traz tópicos como formulário, mesa e as ferramentas que a gente vai explicar mais para frente, e também tem os nossos resultados e conclusão. O RU recebe diariamente uma alta demanda de aproximadamente 8.300 refeições, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar. E essa alta demanda gera vários pontos de análise para a gente que está querendo modelar o RU, né? Então, a gente tem questões como ocupação de recursos, sejam mesas, talheres, alimentos, ou também filas em vários pontos de atendimento, né? Então, o nosso objetivo, ele vem como a gente estudar essas dinâmicas dentro do RU e como os alunos interagem lá dentro, e para a gente entender quais são os pontos que a gente deve focar para trazer, talvez, uma melhor análise do funcionamento do RU e de uma maneira da gente tornar esse sistema mais fácil para os alunos e de melhor interação. Então, a gente tem essa ideia de criar um modelo que vai refletir esse sistema e que seja facilmente adaptável para a gente testar algumas mudanças que poderão ser necessárias no futuro. Bom, pessoal, o que o nosso modelo ele deve receber, né? Quais são os parâmetros que a gente insere no nosso modelo para que ele funcione da maneira que a gente queira, né? Então, basicamente, são as probabilidades individuais, que são os perfis alimentares dos estudantes que frequentam o RU, né? Se eles têm uma tendência maior a comer carne, a pegar o arroz integral ou branco, e se eles pegam ou não suco, e aí vai. A taxa de chegada dessas pessoas também, porque a gente trabalha com o volume real do RU, então a gente quer saber quantas pessoas chegam a cada tempo. Além disso, o tempo de atividade, né? Basicamente, quanto tempo que cada pessoa vai ficar ocupando o recurso. O que é esse recurso? Né? A mesa, a rampa de servir, a rampa de pegar o suco, a sobremesa. Então, a gente quer saber esses tempos. O que o modelo tem que refletir para a gente? Ele tem que devolver para a gente, né? Seriam esses tempos de fila e a ocupação desses recursos. Né? Nesse fluxograma, a gente tem mais ou menos mostrando o cenário de como um aluno do RU, qual o caminho que ele segue dentro do RU até ele da entrada até ele terminar de comer. Né? Então, basicamente, ele entra, segue por uma fila do corredor e decide qual rampa que ele vai servir sua comida. Aí ele entra na fila dessa rampa. Depois de servir, né, ele vai tomar várias decisões. Ele pode pegar um suco, pode pegar sobremesa, pode pegar condimentos, nessa ordem. E aí ele pode também tomar essas decisões. Ou seja, se ele quer pegar suco, ele segue e pega o suco, né? Entra na fila do suco e pega o suco. É a mesma coisa para sobremesa e condimento. Se ele quer, ele entra na fila da sobremesa, do condimento, pega eles. E depois disso tudo, ele vai para a fila da mesa, onde ele vai esperar ficar uma mesa vaga, ter uma mesa vaga. Ficando uma mesa vaga, ele vai lá, ocupa essa mesa, almoça, tem todo o seu tempo de almoço, e depois de terminar de almoçar, ele levanta e vai para mais uma fila, que é a fila do descarte, onde ele vai deixar a bandeja e descartar os alimentos que sobraram. Por fim, ao terminar essa fase, ele sai da RU e é eliminado do nosso modelo. A gente tem várias disciplinas que a gente utilizou, disciplinas que a gente já cursou da engenharia computacional que a gente utilizou no nosso trabalho. Seriam elas o algoritmo 1, 2, orientação a objetos, introdução à modelagem computacional, estrutura de dados 1 e 2 também, introdução à engenharia computacional e linguagens formais e autômatos. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da metodologia. A primeira coisa muito importante da nossa metodologia foi fazer um levantamento de dados de várias formas. Né? A primeira coisa que a gente pegou de dados seriam os dados de acesso da Catraco. O que seriam esses dados? Seriam basicamente a taxa de chegada dos alunos na RU, né, para a gente utilizar como entrada no nosso modelo. Então, a gente tem diversos horários, diversos alunos entrando a diversos horários na RU, e a gente consegue pegar esses dados e inserir no nosso modelo para a gente simular uma situação real. Além disso, a gente tem uma coleta presencial de dados, onde a gente foi empiricamente, nós três, dentro da RU, e coletar diversos tempos, que seriam os tempos de fila até a rampa de atendimento, o tempo para montar o prato de cada aluno, né, a gente fez lá uma média, o tempo de escassez de recursos e o tempo de fila para descarte de pratos. Né? E, por fim, a gente também pegou dados de formulários, onde a gente 400 pessoas, alunos e estudantes da UF que frequentam o RU responderam, informando para a gente as preferências alimentares deles, os tamanhos de grupos que entram, que eles vão almoçar, né, juntos no RU, e também o tempo de almoço que eles costumam ter no dia a dia. Que mais ou menos está a cara do nosso formulário, né? A gente faz pergunta nesses estilos para as preferências alimentares. Por exemplo, qual a sua dieta? Se a pessoa é carnívora ou vegetariana? Com qual frequência ela serve salada? Né? Todas essas perguntas são importantes para a gente criar probabilidades para inserir no nosso modelo. Como metodologia, para a gente criar esse modelo computacional, a gente escolheu a abordagem baseada em agentes. Nessa abordagem, a gente cria indivíduos autônomos, que são esses agentes. Eles são munidos de conjuntos de características e regras que governam o seu comportamento e possuem capacidade de tomar decisões.
Nisso, eles interagem com o sistema computacional que a gente cria e com os outros agentes. Por exemplo, eles podem ocupar recursos, que seria eles pararem numa rampa de atendimento e ficarem um tempo ocupando ela, que seria um tempo de atividade, montando o seu prato, colocando o arroz, colocando o feijão, a carne e assim por diante. Depois eles podem seguir no modelo e ocupar uma estação de suco, uma estação de servir a sobremesa e os seus condimentos. E eles também interagem com outros agentes. Por exemplo, se você está na fila do RU, quer dizer que você está esperando um outro aluno à sua frente acabar de servir o seu prato. Nisso, seria um agente esperando um agente à frente acabar o seu tempo de atividade quando ele estiver ocupando um recurso. Para realizar essa abordagem baseada em agente, a gente escolheu uma biblioteca Python chamada Mesa. Essa biblioteca é muito boa porque ela é estruturada de forma modular para a gente construir, analisar e também conseguir visualizar esses modelos baseados em agentes. Como ficou, então, a nossa modelagem no Mesa sobre a RU? A gente criou toda essa estrutura matricial aqui, onde a gente consegue observar que a gente tem, no lado esquerdo e direito, nos cantos inferiores, as duas entradas com 4 cancelas. Depois, esses paralelepípedos horizontais ali coloridos no meio seriam as rampas de comida, onde a gente percebe que tem as estações onde eles colocam o arroz, o feijão, a guarnição, a carne, servem suas saladas e pegam os talheres. Esses pontos azuis na vertical seriam as estações de suco, e depois os pontos amarelos, as estações de sobremesa, e os pontos roxos, as estações de condimento. E depois, na parte superior do modelo, a gente teria as mesas, dispostas de maneira vertical, e depois, ao final, as estações de descarte e as duas saídas opostas. A primeira coisa que a gente teve que fazer foi que definir o que seriam os agentes do nosso modelo. A gente modelou eles como uma única entidade principal. No caso, eles vão representar todas as pessoas que utilizam os recursos do RU com diferentes padrões de chegada ao restaurante e diferentes maneiras de interagir com esse sistema. E depois a gente teve que definir o que seriam os nossos recursos. A gente modelou eles como sendo a rampa de atendimento, as máquinas de suco, a mesa de sobremesa, a estação de condimentos e também a mesa de refeição. Todos esses são os recursos onde os agentes podem interagir. As interações que eles podem fazer são as ocupações de recursos, e quando eles ficam ali um tempo parados, por exemplo, servindo o alimento, a gente chama isso de tempo de atividade. Depois de desocupar esses recursos, eles seguem no nosso modelo, podendo ocupar outros recursos, dependendo das suas pretensões alimentares, e seguindo assim no fluxo do sistema. É muito importante representar os agentes como agentes inteligentes. Então, no nosso modelo, eles são capazes de escolher filas de acordo com a ocupação delas. Então, eles sempre preferem escolher filas que estão mais vazias. Além disso, também, eles variam seus caminhos no nosso modelo de acordo com as preferências alimentares dele. Então, se ele pega o suco ou não, ele vai seguir um caminho diferente. Se ele pega sobremesa e condimento, ou nenhum dos dois, ele vai seguir caminhos totalmente diferentes. Aqui estão alguns dos gráficos de coleta de dados presencial que a gente teve. Esse primeiro gráfico, ele mostra a taxa de entradas de aluno por 10 minutos. Então, vocês podem ver que no intervalo aqui de meio-dia 5 até meio-dia 35, tem uma taxa de entrada de quase 160 alunos por 10 minutos. E isso é refletido nos nossos tempos de fila, que a gente coletou empiricamente. A gente foi na RU e media o tempo que uma pessoa demorava para entrar na RU. E aí vocês podem ver que de meio-dia e 10 até meio-dia e 50, vocês têm um tempo de fila quase de 10 minutos. Isso é refletido por causa da quantidade de pessoas que entram no modelo nesse momento. Aqui estão os gráficos de resultado do nosso formulário. Ele dá para a gente essas porcentagens que são que a gente colocou dentro do nosso modelo para representar os alunos. Então vocês podem ver que 86% dos alunos colocam arroz branco, 90% dos alunos pegam feijão no prato, e aqui, por exemplo, mais de metade das pessoas pegam sobremesa sempre. Em contrapartida aqui, é bem dividido as pessoas que colocam bebida, que pegam bebida ou não no restaurante universitário. Aqui tem um gráfico do tempo das pessoas almoçarem. Então, mais de 130 pessoas falaram que almoçam em 30 minutos, umas 60 pessoas falaram que almoçam em 40 minutos, 100 pessoas falaram que almoçam em 20 minutos, e a gente coloca esses dados também no nosso modelo para falar quanto tempo elas demoram almoçando. Esse foi o modelo que a gente chegou. Nele, esses pontinhos em azul são as pessoas, e é interessante ver nesse modelo como as filas vão se formando. No início não tem fila, e à medida que as pessoas vão entrando e o tempo vai passando no restaurante universitário, essas filas vão se formando. E são esses tempos de fila que a gente pega para testar o nosso modelo. Esse gráfico em azul aqui é o que nosso modelo retorna para a gente, que são os tempos médios de fila do modelo. A gente compara esses tempos com esses pontos em vermelho, que são os tempos médios de fila observados em dias específicos e em horários específicos. E vocês podem ver que o nosso modelo ele se aproxima bastante dos tempos observados empiricamente, se comparado com os tempos que ele mesmo gerou. Como conclusão e trabalhos futuros, a gente gostou muito da modelagem de agentes para representar a realidade do restaurante universitário, e também a gente gostaria de enfatizar a importância da coleta de dados na criação desse modelo verossímil. Como trabalhos futuros, a gente gostaria de realmente validar o nosso modelo, testando esse modelo com outros dias, e também utilizar esse modelo como base para testar ou propor mudanças estruturais ou logísticas para o restaurante universitário. Esse foi o nosso trabalho, que é a simulação do restaurante universitário com modelagem baseada em agentes. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem acompanhado a gente até aqui. Muito obrigado.
Cara, Oh, Vitor! meteu uma outro do YouTube.